Olá, bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite. Sejam todas bem-vindos, bem-vindes a os Sons, Notas e Identidade. Dessa vez estamos voltando aí num formato diferente. Hoje é o primeiro episódio dessa série que eu estou tentando reviver depois daquele fatídico ataque que vocês já sabem que aconteceu. Nesse formato novo de podcast e... Bom, não consegui ainda estabelecer todos os convidados, mas em breve vai sair a lista para vocês, né, no Instagram. E o episódio de hoje, o convidado sou eu mesmo. Bom, para quem não me conhece, eu sou Iberê Carvalho, sou violista e paraibano, atualmente moro em São Paulo. E comecei essa série na pandemia, né, no ano de 2020, 2021, que era uma série de entrevistas com músicos e musicistas pretos e pretas da área da música clássica, de todas as áreas, né, desde a performance ao ensino, a pesquisa. E para que isso? Para a gente trazer um panorama de presença mesmo, de visibilidade, que essas pessoas elas existem e elas fazem esse trabalho, já que a música clássica é tão lenta em admitir o apagamento dessas pessoas em todos esses campos em que elas atuam. Isso historicamente. E, bem, tentei fazer com que essas pessoas tivessem, de certa forma, alguma plataforma para contar um pouco de suas histórias e contar o quanto e fazer dar uma visão, né, para as pessoas que estavam assistindo de como essas histórias se conectam. Foram 70 entrevistas e fiquei muito feliz, né? O trabalho deu muita visibilidade, mas infelizmente também deve ter incomodado algumas pessoas. E aí a minha conta caiu, aquela coisa que vocês já conhecem. Uma das coisas frequentes que eu recebi e recebo é que falaram assim: ah, Iberê, mas você entrevistou tanta gente. E as pessoas, principalmente meus alunos, as pessoas que eu consegui falar, falaram assim: ah, mas eu queria saber um pouco mais de você. Bom, como esse é o nosso primeiro episódio desse formato novo do Sons, Notas e Identidade, então vou contar um pouquinho da minha história. Bom, eu nasci em João Pessoa e lá sou filho de Tutu Carvalho, uma educadora, bailarina afro, ativista do movimento negro, e meu pai, Nai Gomes, artista multivisual e um homem de candomblé e também um ativista cultural e pela luta antirracista há muito tempo. E essa junção desses dois artistas e dois ativistas negros nasceu eu, né? Neto de Dona Anunciada, afilhado de Fernando e Marinalva, irmão de Andei e Naê. E, bom, um núcleo familiar sólido, porém diferente, né? Meus pais, eles nunca tiveram uma relação convencional de casamento ou de relacionamento ou né, desse molde. Então eu tive uma criação muito mais próxima da minha mãe, né? Eu morei junto com a minha mãe, com a minha avó e um tempo grande com meus padrinhos e com meus irmãos. E foi uma infância muito livre, muito plena, assim. Não era uma infância de luxos, mas assim, não foi uma infância de dificuldades financeiras, de forma alguma.
eu tive acesso a um bom colégio, uma boa educação, e graças a essa boa educação, né, minha mãe trabalhava numa escola, trabalha até hoje numa escola de pedagogia construtivista, que chama Sempre Viva, que foi fundamental para, para o meu desenvolvimento artístico, né? Foi lá que eu comecei, que eu tive contato com a música clássica mesmo, né? A gente tinham várias oficinas dentro dessa escola que até hoje tem um lugar muito especial para mim no coração, a Sempre Viva. E tinha aulas de violino lá, com a professora da Elizabeth, método Suzuki, aquelas crianças todas tocando juntas. Era muito... Foi muito legal essa parte. Então eu me divertia bastante. Depois disso, saindo da Sempre Viva, fui também estudei num colégio excelente, que é o Colégio Marista, e lá também desenvolvi várias outras habilidades artísticas, né, da dança, do teatro. E, bom, e fora o colégio, eu também ingressei no que era o conservatório de lá, né, a Escola de Música Antônio Navarro e os corpos artísticos do Espaço Cultural, da Orquestra Sinfônica da Paraíba. Lá eu integrei a Orquestra Infantil do Estado da Paraíba, a Orquestra Jovem, né, sucessivamente. E na Orquestra Infantil, a professora, a maestrina Norma Romano, uma senhora argentina, na época tinha mais de 70 anos e ela era muito severa, mas muito preocupada também da forma dela, uma pedagogia adaptada àquele momento que ela se encontrava, o que ela achava que ela conseguia fazer com aquelas crianças. E ela me sugeriu, vamos dizer assim, de uma forma talvez que hoje em dia a gente pudesse fazer de outra forma, mas ela me sugeriu para trocar de instrumento, de violino para viola. E aí eu realmente encontrei a viola nessa orquestra, né? Eu tinha 13 para 14 anos. E foi assim, foi o que me deu o, o ânimo de seguir. Assim que eu encontrei a viola, eu falei assim, uau, eu acho que eu vou querer fazer isso para a minha vida. E aí, a partir disso, fui atrás de desenvolver a viola, né? Não tinha muitas referências de viola na época. A Paraíba sempre foi conhecida pelo nível de seus violinistas e cellistas, instrumentistas de sopro, mas a viola sempre era uma pessoa aqui, outra ali, em cada geração, né? E aí um dia eu fui assistir o Quinteto da Paraíba. Na época, a formação era professor Dierco Tabilo, professor Rony Duque Dantas, professor Samuel Espinosa, professor Nelson Campos e professor Xisto. Essa era a formação. E fiquei muito encantado com aquela apresentação daquele quinteto e falei assim, nossa, preciso tocar igual esse senhor que está tocando a viola, que era, no caso, Samuel Espinosa, que depois eu consegui fazer algumas aulas com ele, consegui pegar um pouco dessa orientação. Entrei na Orquestra Jovem, junto com vários amigos de muito tempo, e que são amigos até hoje. Mas eu sempre tive uma vontade muito grande de aperfeiçoar, e eu achava que de viver outras coisas, de ver até onde eu conseguia ir, e eu achava que a Paraíba não era pequena para aquele sonho, né? Ainda mais porque meu professor da época tinha aposentado, eu tinha, né, eu tinha todo o apoio da minha família para fazer as coisas, né? Assim,
eu nunca passei por, vá fazer outra coisa, por que você não, sabe, músico não é trabalho, nunca tive esse tipo de indagação. Pelo contrário. A única coisa que acontecia era, tipo assim, quando eu falei pra minha família que eu queria ir embora, era a preocupação com a minha saúde, que eu tive uma infância de saúde um pouco frágil, e a preocupação de como a gente ia fazer para me manter, né? Para me manter financeiramente, já que não somos uma família de posses. E então, tipo assim, os meus padrinhos, eles tinham uma estrutura financeira mais sólida do que meus pais e podiam me ajudar de certa forma, né? Que não era uma ninguém me sustentava, tipo assim, mas ajudava demais, tipo assim, foi essencial para que eu pudesse pelo menos pensar em ir estudar em outro lugar, e sempre foi assim. Um, e aí fui parar, fui num festival em Juiz de Fora, festival de música de Juiz de Fora, e conheci pela primeira vez um professor de viola clássica, preto como eu, professor Dr. Carlos Aleixo. Um cara fantástico, simpático, carismático, além de tudo tocava tudo e dava aula super feliz. Eu falei assim, gente do céu, isso é possível? Isso é real? Será que um dia eu posso também estar aí nessa posição de, sabe, de ser essa referência, de ser um professor de viola em um festival, mesmo sendo preto, né? Essas indagações da minha negritude, elas já era uma discussão bem presente na minha casa, já que minha mãe, meu pai e meu tio são militantes desde muito tempo. Inclusive, minha mãe e meu tio são fundadores do movimento negro da Paraíba. Minha mãe, Tutu Carvalho, e meu tio, Gilvando de Carvalho. Então, lá em casa sempre teve muito essa discussão. É, nunca, nunca ninguém lá em casa foi obrigado a alisar cabelo, pelo menos não na minha geração. É, as roupas, os costumes, né? Minha avó era de fé de matriz africana, meu pai é de candomblé. Então, eu cresci num lar muito privilegiado nesse sentido, assim. Quando eu tenho contato com meus alunos, que agora a maioria deles são pretos e LGBTs e de outras e periféricos. Então, eu sinto que eu tenho uma posição muito privilegiada em relação a como eles foram criados, mas ao mesmo tempo as histórias, né, elas se convergem. Então, essa questão de ser preto e tocar viola e estar num espaço majoritariamente branco, que é a música clássica, que é a orquestra, que é tocar esse tipo de música, sempre foi uma questão, sempre foi algo discutido. Eu achava minha mãe incrivelmente empoderada de seu cabelo, de suas roupas, e eu ficava assim, mãe, será que um dia eu vou ter esse estilo, vou achar meu estilo, vou conseguir vestir desse jeito, vou conseguir usar um cabelo diferente? Aí minha mãe disse, calma, meu filho, vai dar o seu tempo de você achar isso. E um dos passos foi, com certeza, encontrar essa referência que foi o professor Dr. Carlos Aleixo, que ele fez absolutamente despretensiosamente, só existindo lá naquele festival e me acolhendo de uma forma que talvez nem ele tenha feito propositalmente, mas eu me senti assim realmente acolhido, abraçado e cuidado, né? Naquele momento. Eu falei assim, professor, e o senhor dá aula onde? Ele falou, dou aula na UFMG. Eu já estava
no primeiro semestre do curso de graduação da UFPB. Voltei do festival, isso era julho, já voltei do festival assim, mãe, então, tô indo para Belo Horizonte. Aí ela falou, o quê? Hã? Tá indo o quê? Não, não vai não. Falei, não, mãe, não tô pedindo não, tô falando porque tô indo embora, tenho que estudar, não sei o quê. Não, meu filho, mas é muito longe, a gente não conhece ninguém, como é que você vai ficar lá? E se acontece alguma coisa? Falei, ah, mãe, tá na hora da gente ir, né? Eu tenho ambições, tenho sonhos que eu acho que aqui não vão dar para serem completadas. E aí tivemos algumas reuniões familiares, algumas discussões, até chegarmos ao ponto de dizer, não, realmente vai dar certo, você vai mesmo. E tive também uns apoios dentro da universidade mesmo, da UFPB, alguns professores foram muito importantes nesse apoio à minha ida, né? Professor Ibanez Chazin, professora Heloísa, professora Mônica Cury, professora Luciana Noda. Esses aí foram tipo assim, vai, nem pensa, nem olha para trás. Aproveita e vai. E foi isso. Peguei minhas coisas, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. E foi uma das melhores coisas que eu fiz. Cheguei lá em BH, sem conhecer ninguém e comecei do zero a fazer as relações e fui muito bem acolhido. Fui muito bem acolhido pelos meus colegas, que viraram grandes amigos, pelos professores, que também viraram grandes amigos. E consegui fazer um curso muito legal, assim, muito... Muitas pessoas têm vários traumas nos seus cursos de graduação, e eu tive novamente esse privilégio de poder fazer um curso de graduação leve, assim, na maior parte do tempo foi muito leve. E eu dou isso graças à base que eu tive, né? Tanto dentro de casa quanto o privilégio do acesso intelectual que eu tive dentro de casa, da formação que eu tive e também dos meus colegas que eu conheci na época que eu estava fazendo vestibular e que eu tinha o prazo entre ter sido aprovado e começar as aulas foi... eu conheci uma turma de piano incrível, que é a turma de piano da professora Celina Chervinsky e do professor Miguel Rossellini, que me abraçaram, assim. Depois eu vou falar desses dois, rapidinho eu falo deles dois. Mas essa turma, esses pianistas, me acolheram e eles eram muito, muito bons e tão bons musicalmente, tecnicamente, quanto muito inteligentes, com muita referência, muita base. E a gente trocava muitas informações. Então, principalmente o Igor Reiner, Gabriel Casara e Anderson Dyer, esses três pianistas, eles abriram muito os caminhos, assim, falaram, ó, faz isso, vai por aqui, essa matéria é legal, essa matéria vai ser um pouco custosa, mas é preciso passar por ela. Ó, você pode ir por aqui, vai e assim, me dando o caminho, né, do ouro. Outra pessoa que não pode deixar de ser falada aqui é meu companheiro na época. A gente se conheceu na faculdade lá, ele entrou junto comigo, o Renan Moreira, do cello, e a gente fez o curso todo juntos, depois fomos para a Alemanha juntos, e foram 13 anos juntos de muita parceria, e ele também foi muito fundamental no desenvolvimento do meu curso e em aliviar as barras, porque não era fácil, estava longe de casa,
Não tinha muito dinheiro, era tudo muito difícil, muito apertado. Então, mas ao mesmo tempo tinha muitas amizades e a presença dele. E depois, né, com o desenvolvimento do relacionamento, da família dele, Dona Maria Lúcia, Andresa, Matheus, Dalila. Um pessoal que me acolheu muito e, tipo assim, fez da minha vida em Belo Horizonte, fez de Belo Horizonte minha segunda casa. E lá na UFMG tinha esses professores, além do Carlos Aleixo, tinha Miguel Rossellini, pianista, e Celina Chervinsky, pianista também, que se tornaram mais do que professores, mentores, mestres e família, e padrinhos, quase pais e mães, assim, né? Celina me ensinou o amor pela música, pela música de câmara, pelo prazer de tocar com o outro, de saber a parte do outro, de tocar junto. Eu fazia as aulas como ouvinte, as aulas de performance em piano do Miguel, para poder aprender música, sabe? Conhecimento musical, domínio de harmonia, contraponto, todas essas nuances, porque ele é tão bom nisso, tão elegante. Outro aspecto muito importante dessa relação, principalmente com a Celina, foi o desenvolvimento de uma gana de, não só de tocar, mas de produzir, de se produzir, de tentar fazer, porque ela sempre foi uma mulher multifacetada. Além de ser uma excelente pianista, ela é uma produtora muito bem estabelecida, né? Ela produzia várias séries de concerto e produz até hoje. Ela era membro do Conselho Artístico da Filarmônica de Minas e sempre estava fazendo 1 milhão de coisas e eu achava aquilo fantástico. E por estar tão perto dela, eu pude pegar um pouco desse feeling e de como faz, e de como aglutinar as pessoas, e de como pensar mais do que só estudar a sua parte e tocar. Mas sim, eu estou aqui estudando e aonde tocar, como fazer a estrutura se movimentar para tocar. É lógico que, sendo uma pessoa preta e nordestina, vindo para estudar música clássica no Sudeste, nem tudo foi flores, né? Em Belo Horizonte eu sofri algumas questões com violência policial, né? Fui parado pela polícia militar de BH, acho que era no primeiro ano, e fui obrigado a tocar na rua para provar que a viola era minha. E eu tô falando isso porque é uma experiência que marcou muito. E durante minhas entrevistas na série do Instagram, quase que 80% dos homens pretos que eu entrevistei tiveram algum tipo de problema ou com a polícia ou com seguranças dos locais onde iam trabalhar, né? Eu também já tive esse problema com seguranças que não me deixaram entrar para o ensaio de uma orquestra que eu estava fazendo cachê, mesmo já tendo tido ensaio no dia anterior, e eu tive que ser escoltado pelo gerente da orquestra para dentro do ensaio, porque o cara não queria me deixar passar, porque ele disse que já haviam tido casos de roubo de instrumento. Então, assim, é lógico que esse espaço que eu estou abrindo aqui é para falar sobre as existências negras, mas eu estou tentando refazer as coisas para que a gente não concentre essas falas só na dor ou no espetáculo do racismo, e sim em como essas histórias se conectam e como essas histórias podem inspirar, né? Inspirar outras pessoas.
Eu sinto que a minha trajetória ela pode inspirar, né? E fazer as pessoas acreditarem que é possível. Assim como quando eu vi o Carlos Aleixo, eu também acreditei que era possível. Depois que eu me formei na UFMG, eu tive o privilégio de tocar um tempo na Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, como convidado, né, como cachê. E depois fui seguir meus estudos na Alemanha. E foi uma experiência fantástica, difícil, custosa. E, e lá eu ainda me sentia mais esquisito, né? Mais apartado de uma experiência de mim mesmo, sabe? Era complexa a situação. Porque ao mesmo tempo era muito legal, muitas coisas. Eu tive muitas oportunidades de fazer coisas incríveis, de estudar com pessoas muito fantásticas. Professora Tomoko Akazaka, professora Bárbara Buntrock, e principalmente professora Ingrid Tsur, né? Minha mestra lá na Universidade de Frankfurt. E assim, fiz uma linha muito legal de amizades e parcerias profissionais. O Quarteto Greco-Latino, o Quarteto Antus, a Orso, que era a orquestra que eu trabalhava, do Wolfgang Köse. Mas estar na Alemanha como uma pessoa imigrante brasileira latina, preta, e fazendo música clássica, era era engraçado num aspecto não engraçado, mas era para as pessoas lá, principalmente, assim, os consumidores da arte de música clássica, eles me olhavam assim meio, nossa, mas como assim você tão diferente, você tão... E assim, eu sabia que na cabeça deles estava assim, tão preto, toca viola e fala tão bem alemão. As pessoas olhavam, falavam assim, eu me sentia meio assim, um ornitorrinco, sabe, na música clássica lá nesse cenário. Apesar de tantos estrangeiros, porque música na Alemanha, basicamente, nas escolas de música, a maior parte dos alunos são estrangeiros e de países de origem asiática. Coreanos, japoneses, taiwaneses, chineses. Mas a minha figura era muito estranha, né? Eu tinha um Black Power grande, já eu tinha finalmente conseguido deixar meu cabelo crescer, né? Uma coisa que eu não consegui durante todo o meu curso de graduação, mas lá fora, de uma certa forma, eu falei, agora eu vou poder, agora eu tenho que tirar forças de mim mesmo, né? E, e foram 6 anos bem incríveis, com experiências fantásticas e ao mesmo tempo bem difíceis, porque a grana era muito curta, então tinha que me virar dando aula de dança, trabalhando de barman, fazendo várias outras coisas para poder me manter minimamente e conseguir estudar, o que era bem difícil, porque trabalhar na noite das 8 às 4 da manhã e no outro dia ir para o ensaio da orquestra às 9 era tenso, era bem tenso. Mas foi fundamental, né? Foi fundamental para mim, para eu conhecer outros países, conhecer outras culturas, conhecer e ter um tempo para me aprofundar o máximo que eu pude
no instrumento e também ser lido de outra forma, né? Quando eu voltava para o Brasil, foi a partir daí, a partir da Alemanha, que eu comecei a ser convidado para o Brasil para fazer as coisas. E assim, a partir desse momento, eu comecei a ser convidado para festivais. E aí eu vi o ciclo meio que fazendo uma volta, né? Agora eu estava nesse lugar que eu tinha visto o Carlos, não necessariamente em Juiz de Fora, mas dando aula num festival, em festivais, sendo chamado para tocar, sendo referência para outros violistas e músicos jovens. E agora, né, bom, eu voltei para o Brasil durante a pandemia. E durante a pandemia veio as entrevistas do Sonotas de Identidade que a gente está revivando hoje. E eu comecei essas entrevistas justamente por causa desse sentimento que eu tinha lá na Alemanha de meio que de solidão mesmo, assim, sabe? De incômodo com essa situação de ser sempre o único preto nesses espaços, passar por essas microviolências, micro e macroviolências sozinho ou sem um entendimento, sem companhias que tivessem um entendimento pleno do que eu estava passando. As pessoas sempre falavam: "Ah, Iberê, não liga. Ah, Iberê, você é muito maior que isso. Ah, se você não pensa muito nisso, só vai. Ou você não precisa ficar reclamando sobre isso, sabe? O seu sucesso vai calar a boca das pessoas." E não era sobre isso, né? Então, eu fiquei me indagando como é que eu podia fazer pra, pra poder, sei lá, conversar com as pessoas sobre isso. Não não tá com esse sentimento sozinho. E aí veio essa ideia de fazer. Eu tava na pandemia, todo mundo fazendo lives, ninguém tava indo para lugar algum ou tocando em lugar nenhum. E chamei uma série de amigos para fazer uma semana, assim, de lives, né? Uma live por dia na primeira semana, que foi o Adir Francisco, violista de Volta Redonda, que está agora em Bordeaux, na França. O Natan Amaral, grande violinista, solista internacional, ganhador de concurso, grande amigo. Do Rio de Janeiro, da favela da Mangueira. Pianista Raquel Paixão, que hoje é minha parceira de Ubuntu Ensemble, que vou falar já um pouco do que se tornou. Alexandre Barros, primeiro oboé da Filarmônica de Minas Gerais. Plínio Fernandes, grande violonista, que estudou na Royal Academy, em Londres, e está aí fazendo uma carreira incrível. E essas pessoas foram os meus primeiros entrevistados, e isso foi rolando. E as pessoas foram me sugerindo outros nomes, eu fui pesquisando, fui falando com amigos que eu já tinha, reencontrando outras pessoas que já tinham passado pela minha vida, ou que eu tinha alguma admiração. E aí essa rede foi se construindo, né? Com nomes incríveis, tipo Érica Muniz, grande soprano e regente do coro infantil da OSESP. Edna de Oliveira, grande soprano, né, diva grande soprano negra viva e atuante, né? Michel de Souza, Luiz Guilherme de Godoy, Darren Macmillan, trombonista baixo da USESP, tanta gente assim
E, ao mesmo tempo, também entrevistando nova geração, como o Willer Moreira, Paloma Isidio, Isandra Machado, várias pessoas de vários... Também entrevistei artistas internacionais, como o Jordan Beck, o violista Jordan Beck, o violista e instagramer That Viola Kids. Foram várias entrevistas. Patrícia Weitzel, contrabaixista. Foram muitas pessoas. Foi um trabalho, assim, impressionante, incrível. E eu quero muito poder conversar de novo com muitas dessas pessoas nesse espaço novo que estou criando aqui, de uma outra forma, né? Porque a gente estava conversando em tempos pandêmicos, falando sobre uma história passada das pessoas e um possível futuro dentro daquela circunstância tão tão única, né? Que era aquele confinamento, sem a gente saber quando a gente voltaria a tocar e como seria essa volta. E foi interessante demais como essas entrevistas foram conectando as pessoas e fazendo com que elas se conhecessem, se juntassem. E mesmo grandes referências, né? Mesmo pessoas brancas que já eram muito bem estabelecidas, que assistiam minhas lives e vinham me procurar e que se tornaram grandes amigas, grandes parceiras, grandes aliados, a partir desse trabalho. Professor Carmelo de los Santos, professor Dr. Fábio Presgrave, Irineu Franco Perpétuo. Essas pessoas vieram a partir disso e aí eu fui me tornando quase que, sei lá, quase que por uma coincidência ou fui sendo empurrado e indo para esse lugar dessa voz aglutinadora, né, dessas pessoas, e uma voz de chamar a atenção para a questão racial dentro da música clássica, da música de concerto. E isso me fez ser convidado para algumas palestras, né, nomeado para concorrer ao prêmio da revista Concerto, sabe? E estar em lugares que eu não me imaginaria estar. E aí fiz durante muito tempo parte da diretoria do Ubuntu Brasileiro, que é esse conjunto de cantores, formado por Mério Oliveira, Edson de Oliveira e Michel de Souza, e eu, e Felipe Venâncio, que é um diretor de teatro e diretor de ópera incrível. E fizemos várias coisas durante a pandemia. Uma delas foi o Festival Ubuntu Vocales, que era um festival online, cujos professores eram 100% preto, e os alunos eram 70% pretos pardos e indígenas. E a gente também fez várias rodas de conversa, em parceria com o CIDIC da Unicamp. Foi muito legal essa experiência. E depois disso ainda conseguimos fazer a montagem da ópera de Janis Kik, com um elenco todo 100% preto, com diretor de cena, iluminação, assistente, todo mundo bem afrocentrado. Foi uma experiência bem incrível. E depois disso eu me afastei um pouco mais da diretoria do Ubuntu Brasileiro e criei o Ubuntu Ensemble, que é esse grupo de músicos pretos na música de câmara, né, na música instrumental, que tá aí, tá despontando, tá sendo uma experiência incrível para mim, e de juntar não só grandes amigos, mas grandes artistas que eu
admiro e ter essa experiência do pertencimento e tocar com essas pessoas, né? E assim, até agora tem sido mágico a experiência do Ubuntu Ensemble. Foi mágica a experiência do Ubuntu brasileiro também, mas lá eu estava mais como direção e produção e letramento racial. Então foi mágico de uma outra forma, foi mágico por ver as pessoas fazendo aquela música juntos e o pertencimento, né, e a parte afrocentrada, mas no Ubuntu Ensemble, por tocar junto também, eu tenho a experiência foi de outra forma. Foi mais intensa de uma certa forma, porque é não verbal, né? Eu lembro assim nitidamente das primeiras experiências do Ubuntu Ensemble. Uma delas foi em Salvador, com o Willer Moreira e Caio Brito. E assim, sabe, as coisas ficam leves, ficam despreocupadas, ficam intensas e mágicas, mas leves. E eu não tenho nem como dimensionar a minha gratidão a essas pessoas, ao que o Ubuntu Ensemble é e pode se tornar e vai se tornar. Então, tipo assim, a gente tocou em Salvador, em Minas, aí a gente tocou em São João do Rei, tocamos em Belo Horizonte, aí tocamos no Sesc Sorocaba, Oficina de Música de Curitiba, Teatro São Pedro, e vamos tocar cada vez mais. Participamos do Sesc do Centro em Concerto, do Sesc, com a direção do Felipe Brito, que é um diretor também de um outro coletivo incrível, que é a Ocupação Cultural Gerolu, que faz um trabalho fantástico. E aí e é isso, e a gente vai se juntando e é isso que eu, sei lá, tô tentando me propor a fazer, sem saber muito bem onde isso vai dar, mas já ficando muito feliz com as coisas que estão acontecendo. O Ubuntu Ensemble, que é essa a menina dos meus olhos atualmente, que tem figuras assim que se tornaram irmãos, né? O Willer, Jayaran, Raquel Paixão, Marcos Aragone, Marquinhos Ribeiro e Marcos Santos. Só tenho a agradecer a essas pessoas porque estão me ajudando a construir esse sonho e a chamar mais pessoas para construir esse sonho juntos. E eu espero que vocês que estejam aí também se juntem a esse sonho e se juntem a essa luta e que a gente possa fazer com que o espaço da música de concerto seja cada vez mais diverso e mais acolhedor para todo mundo. Bom, a gente está chegando ao fim desse episódio. Eu espero que vocês tenham gostado e que a gente se encontre nos próximos. Eu sou Iberê Carvalho e esse foi o Sons, Notas e Identidade, o primeiro episódio Ubuntu para todo mundo.